Fala galera, beleza? Mas esse aqui para mais uma aula. E é o seguinte, pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai conversar de um assunto que é muito interessante. Eu mesmo, quando cheguei na igreja, eu tinha muita curiosidade sobre isso, que é sobre os livros apócrifos. Uma pergunta, se aparecesse hoje algum outro livro e alguém falasse assim, pô, Moisés, esse livro aqui, ele foi inspirado por Deus. Poderiam acrescentar esse livro na Bíblia? É uma pergunta que eu faço para vocês, pessoal. Deixem aqui nos comentários. Se aparecesse hoje em alguma escavação arqueológica e achasse alguma coisa ali de Jesus, poderíamos acrescentar, pessoal, isso na Bíblia? A pergunta que eu faço para vocês hoje é exatamente essa. E é isso que a gente vai estudar um pouco hoje, sobre os livros apócrifos. Então, basicamente, a gente vai estudar o que são os livros apócrifos, quais são os livros apócrifos, quando surgiram os livros apócrifos e várias outras dúvidas também sobre os livros apócrifos, beleza? Então vamos lá, eu vou disponibilizar para vocês também esse material aqui em PDF lá no nosso estudo, pessoal, lá no nosso grupo de estudo no Telegram. Então se você quiser esse material aqui em PDF, você vai me chamar lá no Telegram lá e eu vou mandar para vocês, fechou? Então vamos lá, vamos começar aqui então, ó. Primeiras coisas que a gente precisa saber, pessoal, antes de a gente começar a estudar sobre os livros apócrifos. Primeira coisa, é algumas características da Bíblia. A Bíblia, pessoal, existem basicamente 40 autores que fizeram ali a composição da Bíblia. A gente conhece basicamente os autores mais conhecidos da Bíblia, que é Moisés, a gente conhece também Josué, Esdras, a gente conhece Ageu e vários outros, porém são os mais conhecidos. Porém, galera, basicamente são 40 autores que escreveram o livro da Bíblia. Só para vocês terem uma ideia, bastante pessoas acham que Salomão foi escrever o livro de Provérbios. Porém, pessoal, a gente sabe que não foi só Salomão. Existem vários provérbios ali no meio dos provérbios de Salomão que foram escritos por outra pessoa. Outro exemplo também, as cartas aos Romanos. Lá no capítulo 16 de Romanos, fala que Paulo ele não escreveu a carta sozinha. Basicamente, outra pessoa escreveu a carta aos Romanos e Paulo foi a pessoa que ditou. Paulo foi aquele pessoa que ficou falando e alguém foi escrevendo. Então, assim, existem vários autores da Bíblia que são muito desconhecidos. E hoje são aproximadamente 40 autores que escreveram o livro da Bíblia, os livros em gerais da Bíblia, beleza? Vamos lá, segunda característica aqui. A Bíblia, pessoal, ela demorou cerca de 1.600 anos. Olha que legal, pessoal, 1.600 anos para a Bíblia, desde Gênesis Apocalipse para ela ser formada. Então, o livro geral da Bíblia é um livro muito complexo. Olha que interessante, imagina uma pessoa escrever um livro de Gênesis e a outra pessoa lá em João, né, na ilha de Patmos, escrever o último livro da Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, em nenhum momento a Bíblia ela vai se contradizer. Olha que legal, pessoal. Imagina uma pessoa começar uma história há mais ou menos 1.600 anos atrás e a outra pessoa, depois de 1.600 anos, finalizar essa história. E esse período foi ali aproximadamente 1.600 anos, de Gênesis ao livro de Apocalipse. Pessoal, isso é realmente uma coisa incrível. Eu não tenho nem palavras para descrever a perfeição que é a Bíblia Sagrada. Vamos lá, mais uma característica da Bíblia aqui, ó. Essa aqui vocês já conhecem, né? A gente tem 63, ou melhor, 66 livros na Bíblia. Então, a gente sabe que a Bíblia ela fechou o pacote. Hoje, tudo que vier a partir do fechamento da Bíblia, a gente não encara como canônico. É isso que a gente vai falar, começar a conversar a partir de agora. Então vamos lá. Quando que começou a entrar os livros apócrifos? E onde a gente encontra os livros apócrifos? Pessoal, a gente sabe que existem basicamente, né, muitas Bíblias por aí, e a gente sabe que as duas mais conhecidas hoje são as Bíblias protestantes e, por outro lado, a gente tem as Bíblias católicas. As Bíblias católicas, elas têm mais livros do que as Bíblias protestantes. Então, exemplo, na nossa Bíblia, vou pegar uma aqui, por exemplo, para vocês entenderem. Essa aqui é uma Bíblia de anotação. É uma Bíblia de anotação bem legal. Essa Bíblia aqui, ela tem 66 livros. É uma Bíblia evangélica. Já na Bíblia católica, pessoal, tem muito mais livros do que a nossa Bíblia aqui do povo evangélico. Vamos entender aqui como funciona. Ó. Então, quando que começou essa história, né, de colocar novos livros na Bíblia? Tudo começa, pessoal, no Concílio de Trento. Vamos lá, né? O que é o concílio? Existem vários concílios, inclusive se vocês querem um vídeo depois eu explicando sobre todos os concílios que tiveram, pelo menos os mais importantes, que hoje é muito importante para a igreja, vocês comentem aqui que eu vou fazer um vídeo também explicando sobre os concílios. Um dos concílios que eu vou explicar para vocês agora é o Concílio de Trento.
Esse concílio, pessoal, o que é o concílio? É uma reunião onde chegou lá os principais líderes da igreja protestante na época, os principais rabinos da época, os principais líderes religiosos da época, eles se reuniram em Trento. E para ali, naquele debate de Trento, eles decidiram muitas coisas. Eles decidiram também exatamente sobre isso que a gente vai conversar agora, que é se os livros novos que os católicos estavam apresentando entrariam ou não ali no quesito da Bíblia. Então vamos lá, em 1546, eles decidiram, lá no Concílio de Trento, que entrariam uma Bíblia nova. Então o que aconteceu, pessoal? Os padres ali naquela época, aqueles que governavam a igreja, o que eles fizeram? Eles acrescentaram ali no Concílio de Trento novos livros para a Bíblia. Então o que acontece? A gente sabe que o movimento de Martinho Lutero, né, que são os protestantes, estavam crescendo muito. Aqui nesse ano, ó, 1540, 1550, o movimento estava crescendo muito. Então o que os líderes fizeram ali no Concílio de Trento, os padres na época? Eles acrescentaram novos livros na Bíblia e o que eles falaram? Que esses novos livros eram inspirados por Deus. Então eles fizeram ali no concílio uma forma de pegar os novos livros. Para que esses novos livros? Para refutar, para bater com Martinho Lutero. Então, exemplo, Martinho Lutero tinha montado, né, as teses, que não é o assunto desse vídeo, e muitas dessas teses, pessoal, na verdade, todas as teses, eram baseadas na Bíblia. Então, o que eles fizeram, né, os católicos na época? Uma forma deles refutarem Martinho Lutero, eles falaram assim, não, existem mais livros ainda que não está aqui na Bíblia, que refuta totalmente a ideia de Martinho Lutero. Por isso, pessoal, que a Bíblia é chamado, né, esses livros aqui, os apócrifos, eles são chamados de deuterocanônicos. O que quer dizer isso, pessoal? A Bíblia, ela já tinha sido fechada. Até aqui, ó, até 1546, no Concílio de Trento, a Bíblia já estava fechada. A Bíblia era exatamente isso, fechou. O que eles fizeram? Eles acrescentaram. Esse ato de acrescentar, por isso que é chamado de deuterocanônicos. O que quer dizer isso? Livros acrescentados posterior. Livros que foram acrescentados depois. Por isso que a gente chama esses livros, pessoal, de deuterocanônicos. Olha que legal, agora vocês sabem, né, por que a gente fala, né, os livros deuterocanônicos. Por quê? Porque eles foram acrescentados uma segunda vez. Aí entra uma coisa legal, pessoal. Por que fizeram, então, os livros canônicos? Para refutar as ideias de Martinho Lutero. Fechou? O único propósito da igreja, na época, a igreja romana, era refutar o Martinho Lutero. E uma forma que eles fizeram, encontraram para isso, é acrescentando os livros apócrifos. E é o seguinte, pessoal, tem um recado aqui bem rápido aqui antes de a gente começar para o próximo tópico. É o seguinte, eu coloquei também, pessoal, essas novas camisetas aqui de Israel, elas estão bem bonitas, bem interessantes. E eu vou deixar um cupom para vocês de desconto de 15% de desconto, pessoal. Só para vocês que estão vendo esse vídeo aqui, eu vou deixar o cupom aqui embaixo da loja virtual. Você vai entrar na nossa loja virtual, escolher vários produtos lá que vocês quiserem e eu vou dar um cupom de 15% para vocês, apenas para quem está vendo esse vídeo, fechou? Não é todo vídeo que eu faço isso, na verdade esse é o primeiro vídeo e eu vou deixar para vocês lá o cupom de 15% para vocês comprarem as camisas de Israel e qual vocês quiserem. Vamos lá, vamos avançar aqui então, ó. Agora sim, como que é chamado os livros canônicos, né? Ou melhor, como que é chamado os livros apócrifos? Existem duas maneiras, pessoal, que as pessoas chamam os livros apócrifos. Vamos lá, para os católicos é chamados de deuterocanônicos. Por que os católicos chamam de deuterocanônicos? Isto é, porque foram acrescentados depois. E já os evangélicos, pessoal, naquela época, né, os protestantes, o que eles chamavam? Eles chamavam os livros apócrifos de livros apócrifos. E qual que é o motivo de chamar de livros apócrifos? Pessoal, a palavra grega para apócrifos quer dizer livros ocultos, aquilo que não está muito bem claro. Então, os evangélicos na época, né, vamos chamar de evangélicos, né? Os evangélicos na época, né, os protestantes, eles começaram a chamar, então, não de deuterocanônicos, mas sim de livros apócrifos, livros ocultos, né, livros que não têm muita ligação. É assim que é chamado, então, os livros apócrifos. Fechou? Então vamos lá, pessoal, perguntas rápidas aqui para a gente fixar o conteúdo aqui na cabeça. Os livros apócrifos, eles foram acrescentados depois da Bíblia, a Bíblia já estava tudo fechada e eles acrescentaram esses livros para quê? Para refutar Martinho Lutero. Fechou? Esse é o principal motivo dos livros apócrifos entrarem. E eles são chamados de livros apócrifos porque os evangélicos na época chamaram assim. Os católicos chamavam de deuterocanônicos, né? Livros acrescentados depois. Já os católicos chamavam de, ou melhor, os evangélicos chamavam de
apócrifos, que é livros ocultos. Fechou? E vamos lá, quais são esses livros então, pessoal? Quais são esses livros apócrifos? A gente tem vários. Vamos começar aqui então, ó. Primeiro então a gente tem Tobias, a gente tem o livro de Judite, a gente tem o livro de Sabedoria, né, é chamado de Eclesiástico também. A gente tem Sabedoria de Salomão, a gente tem o livro de Baruque, a gente tem 1º e 2º Macabeus, e por último, a gente tem também alguns acréscimos nos livros apócrifos. Eles acrescentaram também algumas variações no livro de Daniel e no livro de Esther. Aqui entra uma grande curiosidade e um comentário, pessoal. Os livros apócrifos, a gente não deve seguir eles de uma forma doutrinária. Nunca a gente vai seguir esses livros aqui como forma de doutrina. Mas, porém, esses livros apócrifos aqui, eles são ricos e são recheados de informações. Não desprezem esses livros. Porque dentro dele existem muitas histórias. Histórias que eu falo são histórias mesmo, né? Que a gente pega os livros para estudar a história. Então, assim, esses livros aqui são chamados de extra-bíblico. E nesses livros contém muitas riquezas de detalhes de coisas que aconteceu, por exemplo, no tempo de Macabeus. Então, assim, esses livros, pessoal, a gente deve ler eles e não ignorar. Porém, a gente deve ler com um olhar clínico, com um olhar histórico, para aprender sobre os fatos ali daquela região. Fechou? E nunca de uma forma doutrinária. E aqui vai entrar uma curiosidade bem legal. Por que esses livros aqui, ó, todos esses livros que eu falei para vocês agora, eles não entram no cano bíblico? Por que eles não são, né? Embora eles sejam acrescentados depois, por que eles não entram na composição bíblica aqui? Vamos lá, pessoal. Teve um outro concílio, esse concílio aconteceu aqui, ó, em Jameia. E o que aconteceu? Reuniram ali vários anciões, vamos falar assim, no sistema protestante, reuniram ali vários judeus, vários pastores aqui em Jameia, e eles fizeram um concílio. E o que eles decidiram? Por que os deuterocanônicos não entrariam agora na composição bíblica? Simplesmente por alguns motivos, pessoal. Primeiro, os livros teriam que ser escritos em hebraico. Foi a primeira regra que eles puseram. Beleza, vocês estão falando, a Igreja Católica está falando que esses livros são inspirados, beleza. Porém, para ele entrar no cano bíblico, esses livros têm que ser escritos em hebraico. E esses livros, pessoal, a maioria deles é escrito um pedaço em hebraico, um pedaço em outro idioma, alguns em aramaico, e não é 100% hebraico, fechou? Então, um dos motivos que os livros deuterocanônicos não entraram na canonicidade bíblica ali, né, no cânon bíblico, primeiro motivo, não eram escritos em hebraico, ou pelo menos não eram 100% escritos em hebraico. Segundo, pessoal, eles colocaram como condição que esses livros, eles teriam que remeter, eles teriam que estar falando do período de Esdras, isto é, pós-exílio babilônico. Então, assim, o que acontece aqui, ó? Aí a gente tem uma questão, pessoal, do período interbíblico, né? Não vou focar muito nisso agora, mas o que acontece? Os livros, então, para entrar como canon, no cânon bíblico, eles deveriam ser o quê? Escrito em hebraico. Segundo, eles deveriam estar falando ali do período de Esdras, isso é, pós-exílio babilônico. E terceira característica, pessoal, Romanos capítulo 3 e versículo 3. A Bíblia fala que aos judeus foi confiado os oráculos de Deus. Esse termo em grego, pessoal, está falando o quê? Que aos judeus foi confiado o quê? A inspiração divina para escrever a Bíblia. Então, olha que legal isso aqui é uma coisa maravilhosa. Então, assim, os livros canônicos, ou melhor, deuterocanônicos, eles só não entraram para o cânon bíblico porque eles não atendiam esses requisitos. Eles não foram escritos em hebraico, ou pelo menos não foram 100% escritos em hebraico, ou se foi escrito em hebraico, eles não atendiam esses dois critérios. Eles não remetiam ao período de Esdras, isso é, não falavam o que aconteceu pós-exílio babilônico, e eles também não eram de judeus. Quem escreveu geralmente esses livros aqui não eram 100% judeus. Alguns eram judeus, outros eram dos macabeus, né, contavam a história, outros eram grego e não eram 100% judeus, beleza? E aqui, para a gente fechar esse estudo aqui sobre os livros deuterocanônicos, aqui entra umas curiosidades bem bizarras, né, sobre os livros apócrifos. Quando eu falo bizarra, pessoal, é do ponto de vista bíblico e interpretativo. O que fala sobre nesses livros, né? Eu listei aqui algumas curiosidades. Então, nesses livros aqui, eles falam sobre magia, eles falam também sobre oração pelos mortos, por isso que os católicos, né, têm esse costume também. E vamos lá, e eles falam também sobre um anjo mentiroso. E por último, pessoal, ele fala aqui também que
O anjo, certa vez, deu uma orientação, se não me engano, foi para Tobias, e o que ele fala? Que ele matasse o peixe e a fumaça que saía daquele peixe, né? Matasse o peixe, queimava o peixe e a fumaça que saía desse peixe, né? Da fritura ali, do assado, enfim, expulsaria os espíritos. Então, assim, chega a ser um pouco absurdo algumas coisas que vocês vão encontrar aqui nesses livros apócrifos, ou deuterocanônicos. Então, o que eu vou convidar vocês a fazerem se vocês tiverem? Qualquer hora vocês peguem, sentem e comecem a meditar um pouco nesses livros aqui. Vocês vão perceber que muitas coisas que estão nesses livros, eles são conflitantes com o resto da Bíblia. É um dos motivos também que esses livros não entraram de jeito nenhum, de maneira alguma, para o cânon bíblico. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Esse aqui foi um pequeno vídeo, então, né, falando um pouquinho sobre os livros canônicos, ou melhor, não canônicos, e sim deuterocanônicos. E eu espero que esse vídeo, pessoal, não tenha ofendido ninguém. Eu sei que tem muitos católicos aqui, inclusive muito obrigado por vocês assistirem a gente aqui. Essa intenção desse vídeo aqui é mais com a intenção de informar no ponto histórico e não de atacar alguma religião, ofender alguém. Então, se você se sentiu ofendido, eu peço 1000 perdões desde já. A intenção não é te ofender de maneira alguma. E se você não gostou de alguma coisa, deixe aqui nos comentários aqui, a gente vai conversando. E se você ainda não é inscrito no canal, pessoal, a gente voltou agora a postar os vídeos, se inscreva no canal, vamos fortalecer esse canal. O ano que vem agora vai estar vindo um estúdio muito novo aqui que a gente está montando para vocês. Então se inscrevam no canal, ativem o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo, fechou? Então é isso aí, pessoal, até a próxima e tchau, tchau!